Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim. Como é que vocês estão? Estão bem? Eu sou o professor Heraldo e esta é mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós estudaremos o discurso direto e indireto no gênero narrativo. Esta aula de língua portuguesa é para o 9º ano e 4ª fase EJA. Discurso direto e indireto no gênero narrativo. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula de hoje? Gênero narrativo, estrutura e elementos da narrativa. O que é uma narrativa? Professor, não sei o que é uma narrativa. Vamos lá. Geralmente escrito em prosa, o texto narrativo é caracterizado por narrar uma história. Então, o texto narrativo, uma narrativa, é contar uma história, narrar uma história, através de uma sequência de várias ações reais ou imaginárias. Essa sucessão de acontecimentos é contada por um narrador e está estruturada em introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Começo, meio e fim. Ao longo dessa estrutura narrativa, são apresentados os principais elementos da narração: espaço, tempo, personagem, enredo e narrador. Vamos estudar agora os principais elementos da narrativa. O espaço. O que é o espaço em uma narrativa? Ele se refere ao local onde se desenrola a ação. Pode ser físico, é um lugar no colégio, no Brasil, na praça. Pode ser social, que é as características do ambiente social. E psicológico, vivências, pensamentos e sentimentos do sujeito. O tempo. O tempo se refere à duração da ação e ao desenrolar dos acontecimentos. Há o tempo cronológico, que indica a sucessão cronológica dos fatos. São as horas, os dias, os anos, etc. Vai se desenvolvendo naquela passagem de tempo na história. O tempo psicológico se refere às lembranças e vivências dos personagens, sendo subjetivo e influenciado pelo estado de espírito dos personagens em cada momento. São as emoções que o personagem transmite, que ele sente dentro da história. E os personagens? Os personagens possuem diferentes importâncias na narração, havendo personagens principais e personagens secundários. O que é um personagem principal de uma história? Aquele que desempenha um papel essencial no enredo, podendo ser o protagonista, que é aquele personagem que deseja, que tenta, que consegue, geralmente é o mocinho da história. Ou pode ser um personagem antagonista, que dificulta, atrapalha, que impede. Também pode ser o vilão da história, né? Ao mocinho, ao vilão. O mocinho é o protagonista, o vilão é o antagonista. Faz de tudo para que o mocinho se dê mal. Os personagens secundários desempenham papéis menores e podem ser coadjuvantes, que ajudam os personagens principais em ações secundárias. Ou personagens que são chamados de figurantes. Eles ajudam na caracterização de um espaço social. A gente vê muito isso nos filmes, né? Os atores lá principais conversando numa cena e as pessoas passando, assim, se for numa rua andando. Aqueles são os personagens figurantes, né? Eles ajudam a caracterizar aquele espaço social onde está se desenrolando a história. O enredo também é chamado de intriga, trama ou ação. O enredo é composto pelos acontecimentos que ocorrem num determinado tempo e espaço e são vivenciados pelos personagens. As ações seguem-se umas às outras por encadeamento, encaixe e alternância. O narrador, a figura do narrador, agora. O narrador é o responsável pela narração, ou seja, é quem conta a história. Existem vários tipos de narrador. Há o narrador onisciente e onipresente. Conhece intimamente os personagens e a totalidade do enredo de forma pormenorizada. Ele conhece todos os detalhes da história. Ele está ciente, ele está presente em tudo, em todo o enredo, em toda a história.
Ele utiliza geralmente a narração na terceira pessoa. É utilizado a narração na terceira pessoa, mas pode narrar na primeira pessoa em discurso indireto livre, que estudaremos mais adiante. Tendo sua voz confundida com a voz das personagens, tal é o seu conhecimento e intimidade com a narrativa. Então, esse é o primeiro tipo de narrador, o narrador onisciente e onipresente. Há também o narrador personagem, participante ou presente. Ele conta a história na primeira pessoa, do ponto de vista do personagem que é, ou seja, é um personagem contando a história. Ele participa da história. É o narrador participante, presente, é o narrador personagem. Ele apenas conhece seus próprios pensamentos e as ações que se vão desenrolando, nas quais também participa. Tem conhecimentos limitados sobre os restantes personagens e sobre a totalidade do enredo. Este tipo de narração é mais subjetivo, transmitindo o ponto de vista e as emoções do narrador. Há o narrador também, narrador observador, não participante ou ausente. Ele limita-se a contar a história, sem se envolver nela. Embora tenha conhecimento das ações, não conhece o íntimo dos personagens, mantendo a narrativa imparcial e objetiva. Utiliza a narração na terceira pessoa, contando a história dos outros. Ele não participa da história, ele não se envolve na história. Nos textos narrativos, é através da voz do narrador que conhecemos o desenrolar da história e as ações dos personagens. Mas é através da voz dos personagens que conhecemos as suas ideias, opiniões e sentimentos. A forma como a voz dos personagens é introduzida na voz do narrador é chamada de discurso. Exemplo de texto narrativo. Vejamos abaixo esse exemplo de texto narrativo. E ele, caminhando devagar sobre as acácias, sentia no sombrio silêncio as pancadas desordenadas do seu coração. Subiu os 3 degraus de pedra, que lhe pareciam já de uma casa estranha. Ali ficou. Melanie, com o chale na mão, veio dizer-lhe que a senhora estava na sala das tapeçarias. Carlos entrou e correu para ele. Arrebatou-lhe as mãos sem poder falar, soluçando, tremendo toda. Isso é um trecho do romance Os Maias, do escritor português Eça de Queiroz. Então, isso é um exemplo, de uma narrativa, de um texto narrativo. Dá para a gente saber qual é o discurso direto e indireto? Eu sei, mas vocês ainda não. Por isso que iremos estudar o discurso direto e indireto e também o discurso indireto livre. É através de uma correta utilização dos tipos de discurso que a narrativa poderá assumir um caráter mais ou menos dinâmico, mais ou menos natural, mais ou menos interessante, mais ou menos objetivo, etc. Existem 3 tipos de discurso, ou seja, 3 formas de introdução das falas dos personagens na narrativa. Há o discurso indireto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Vamos estudar cada um deles para que vocês entendam, quando aparecer a fala de um personagem, que tipo de discurso é. Se é direto, se é indireto ou se é o discurso indireto livre. O discurso indireto, aliás, o discurso direto. No discurso direto, o narrador dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem. É como se o próprio personagem falasse. O objetivo desse tipo de discurso é transmitir autenticidade e espontaneidade. Assim, o narrador se distancia do discurso, não se responsabilizando pelo que é dito. Pode ser também utilizado por questões de humildade, para não falar algo que foi dito por um estudioso, por exemplo, como se fosse de sua própria autoria. O narrador está contando a história, ele dá uma pausa e entra a fala do personagem. É como se o próprio personagem falasse. Isso é o discurso direto. Vejamos as características do discurso direto.
a utilização de verbos de elocução. O que são verbos de elocução? São aqueles que têm relação com o verbo dizer, são os que anunciam o discurso, introduzem uma fala, indicando as atitudes e ações dos personagens. Exemplos: o verbo falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, dentre outros. Também outra característica do discurso direto é a utilização dos sinais de pontuação para indicar a fala dos personagens. Travessão, exclamação, interrogação, dois pontos, aspas. E há também a inserção do discurso no meio do texto, não necessariamente numa linha isolada. Vamos ver os exemplos de discurso direto e vocês entenderão o que ele significa. Vejam esse exemplo número 1. Os formados repetiam: prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. Vejam ali, os formados repetiam, isso é a fala do narrador. Ele está dizendo, os formados repetiam, aí, 2 pontos. Um verbo de elocução, repetir, repetiu, os formandos repetiam, aí 2 pontos. Então ele abre espaço para que o personagem fale. É a fala do personagem, por isso está entre aspas, citando fielmente a fala do personagem ou dos personagens. Os formados repetiam: prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. Vocês entenderam? Vejam o exemplo número 2. O réu afirmou: sou inocente. Veja aí, a fala do narrador, né? O narrador falando, contando, o réu afirmou, o verbo de elocução, 2 pontos. E o personagem falando, sou inocente, caracterizado aí pelos sinais de pontuação, uma exclamação, né? E as aspas. Outro exemplo, número 3. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. 2 pontos. Vejam que é 2 personagens. Alô, quem fala? Bom dia, com quem quer falar? Respondeu com tom de simpatia. Volta o narrador a contar a história, a falar. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar, é a fala do narrador. 2 pontos. Aí abre espaço para a entrada dos personagens, a fala, né, fiel dos personagens, caracterizadas aí, representadas pelo travessão. Um personagem falando, alô, quem fala? Aí o outro responde, quem atendeu lá do outro lado a ligação, bom dia, com quem quer falar? Respondeu com tom de simpatia. O narrador conclui, explica, né? Para que a gente possa imaginar qual foi a forma, né, de emoção, qual foi o sentimento do personagem que atendeu a ligação. Bom dia, com quem quer falar? Com simpatia. Então isto é o discurso direto. Espero que vocês estejam entendendo. Vejam aí, sinais de pontuação, verbo de elocução, está vendo? Tudo isso são características do discurso direto, que servem para caracterizar a entrada da fala do personagem na história. O personagem fala, né? O narrador abre um espaço para a fala do personagem. Vamos agora para o discurso indireto. No discurso indireto, o narrador da história interfere na fala do personagem, preferindo suas palavras. Não é o personagem quem fala. A fala do personagem é falada pelo narrador. Aqui não encontramos as próprias palavras da personagem. Vamos ver as características desse discurso, o discurso indireto. O discurso é narrado em terceira pessoa. Algumas vezes são utilizados os verbos de elocução, né? Falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, vários outros. Contudo, não há utilização do travessão, pois geralmente as orações são subordinadas, ou seja, dependem de outras orações, o que pode ser marcado através da conjunção que. O verbo mais a conjunção que. Então, a gente já não observa no discurso indireto os sinais de pontuação para indicar a fala do personagem. Não há. Como vimos naquele exemplo anterior do discurso direto,
outra versão indicando a fala do personagem. No discurso indireto não há. Não há como a gente entender que é o personagem falando. O narrador é quem fala o que o personagem falou. Nos exemplos vocês irão entender melhor. Vamos para os exemplos de discurso indireto. Olha aí, a mesma frase lá do outro, mas sendo agora na forma indireta. Exemplo número 1. Os formados repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. Veja que não há espaço, não há abertura, não há os dois pontos, não entra aspas ou travessão para os personagens falarem. O narrador é que fala o que o personagem havia dito. Os formados repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. O exemplo número 2. O réu afirmou que era inocente. Olha aí a existência da conjunção que. No outro lá estava o réu, no discurso direto seria o réu afirmou, dois pontos. Aí o réu afirma, ele fala, o personagem fala, eu sou inocente. Aqui não há a fala do personagem diretamente. Por isso chama-se discurso indireto, é o narrador que diz o que o personagem falou. O réu afirmou que era inocente. O exemplo número 3. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Vejam essa narrativa, né? O exemplo lá do outro. Alô, com quem quer falar? Bom dia. Dois personagens falando. Aqui o narrador explica a fala dos personagens, ele mesmo explicando, é um discurso indireto, os personagens não participam diretamente. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar, cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Então ele contou toda a história, mas não há a fala direta dos personagens. Por isso chamamos estes exemplos de discurso indireto. E há também o discurso indireto livre. O que é o discurso indireto livre? No discurso indireto livre, há uma fusão, uma mistura, uma mescla, uma junção dos tipos de discurso, direto e indireto. Aparecem os dois no texto. Há intervenções do narrador, bem como da fala dos personagens. Não existem marcas que mostrem a mudança do discurso. Por isso, as falas dos personagens e do narrador, que sabe tudo o que se passa no pensamento dos personagens, podem até ser confundidas. A gente pode confundir o narrador com o personagem. Vamos às características do discurso indireto livre. A liberdade sintática é uma liberdade de construção das orações, da frase, na escrita, na grafia, das palavras. A aderência do narrador ao personagem, é como se o personagem fosse o narrador fosse o personagem, e a gente não consegue, às vezes a gente se confunde com essa característica. Vejamos os exemplos. Exemplos de discurso indireto livre. Exemplo 1. Fez o que julgava necessário. Não estava arrependido, mas sentia um peso. Talvez não tenha sido suficientemente justo com as crianças. Veja aí, onde está a fala do narrador, onde está a fala do personagem. Fica até difícil, a gente se confunde. Mas esse que está em negrito, não é? Essa oração destacada aí, é o discurso direto, é a fala do personagem. Anteriormente, a fala do narrador. Mas não há travessão, não há nada. Então a gente fica meio confuso. É uma mistura de ambos os discursos. Por isso chamamos de discurso indireto livre. Olha o número 2. O despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, eu sei que consigo. Veja aí, o despertador tocou um pouco mais cedo. Isso é o narrador falando. Vamos lá, eu sei que consigo. A voz do personagem. Então, discurso direto e discurso indireto. Todas essas orações destacadas são discursos diretos, né? Embora não tenha sido sinalizada, não há sinais de pontuação para indicar a mudança da fala do narrador para a do personagem. Olha o número 3. Amanheceu chovendo. Bem,
lá vou eu passear o dia assistindo televisão. Eu passar o dia assistindo televisão. Amanheceu chovendo, é a fala do narrador. Bem, lá vou eu passar o dia assistindo televisão, é o personagem falando. Mas não há dois pontos, não há travessão, não há aspas, não há uma indicação para a mudança, para a introdução desta fala do personagem. Há os dois discursos aí nestas orações. Então, chamamos de discurso indireto livre, porque há o discurso direto e também há o discurso indireto. E a transposição do discurso direto para o indireto é um bom exercício para aprendermos a diferenciar, a fazer um texto com o discurso direto e com o discurso indireto. Vejam os exemplos aí da esquerda. Nesta tabela, o discurso direto. E no outro lado, no lado direito, o discurso indireto. Preciso sair por alguns instantes. Veja o enunciado na primeira pessoa. Eu preciso sair por alguns instantes. É um discurso direto na primeira pessoa. E o discurso indireto? Disse que precisava sair por alguns instantes. É enunciado da terceira pessoa. Aí é o narrador falando, narrando, né, a ação do personagem. O outro é o discurso direto. Preciso sair por alguns instantes. Então, um bom exercício é esse. Passar a frase do discurso direto para o discurso indireto e vice-versa. Se eu digo, preciso sair por alguns instantes, como você diria isso dito por outra pessoa? No caso, o narrador. Ele disse, olha aí, terceira pessoa, ele disse que precisava sair por alguns instantes. Disse que precisava sair por alguns instantes. Vejamos as outras transposições. Sou a pessoa com quem falou há pouco. Do outro lado. Disse que era a pessoa com quem tinha falado há pouco. Não li o jornal hoje. Disse que não tinha lido o jornal. O que fará relativamente sobre aquele assunto? Perguntou-me o que faria relativamente sobre aquele assunto. Não me ligues mais. Pediu que não lhe ligasse mais. Isto não é nada agradável. Disse que aquilo não era nada agradável. Vivemos muito bem aqui. Disse que viviam muito bem lá. Então, é assim que se transpõe, né, fazendo a transposição do discurso direto para o indireto. Tem que fazer bastante exercício, vocês farão com os seus professores e aprenderão as diferenças, as características e como escreverem tanto no discurso direto quanto no indireto. Vamos agora para a correção dos exercícios da aula anterior. A nossa aula anterior foi a variação linguística, foi o tema da aula, variação linguística. Eu deixei 5 questões e darei agora as respostas delas. A questão 1. Aqui no norte do Paraná, as pessoas chamam a correnteza do rio de corredeira. Quando a corredeira está forte, é perigoso passar pela pinguela, que é uma ponte muito estreita feita geralmente com um tronco de árvore. Se temos muita chuva, a pinguela pode ficar submersa e, portanto, impossibilita a passagem. Mas se ocorre uma manga de chuva, uma chuvinha passageira, esse problema deixa de existir. Qual variação linguística encontramos no texto acima? Resposta letra B de bola. Variação geográfica. Por que a variação geográfica, professor? Olha aí, destacado em vermelho. Porque nós percebemos nesse texto, né, a variação linguística é o regionalismo. É como se fala lá no norte do Paraná. São as expressões lá próprias, características daquela região. Olha aí, lá eles chamam a correnteza do rio, corredeira, uma ponte feita com tronco de árvore é pinguela, uma chuvinha passageira, eles chamam de manga de chuva. Então são expressões características do linguajar, são peculiaridades da fala de pessoas que residem, moram, nasceram nesta região, lá no norte do Paraná. Então por isso essa variação linguística é chamada de variação geográfica e há em todo o país. Nós aqui no Nordeste temos o nosso jeito de falar. Lembram da aula da variação linguística que eu falei sobre o regionalismo, sobre os vários falares do nosso povo no português brasileiro? Vamos para a questão de número 2.
Assinale a alternativa que não condiz com a variação linguística. Letra A. A variação linguística é composta pelas diferentes formas de falar o idioma de uma nação. Letra B. Cada grupo social desenvolve o seu modo de falar. Letra C. No Brasil, por exemplo, a variação linguística não é percebida no jeito de falar do nosso povo. Letra D. Há diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal. Resposta para a questão 2 é a letra C de coração. Olha aí, eu perguntei lá em cima qual é a alternativa que não condiz, né, com a variação linguística. E aí diz que no Brasil, por exemplo, a variação linguística não é percebida? Não, isso é uma afirmação errada. A variação linguística é percebida no jeito de falar do nosso povo. Então a resposta é a letra C. Questão número 3. Assinale a alternativa que melhor define a variação histórica de uma língua. Letra A. É a diferença de linguagem devido à região. Letra B. A variação histórica são as diferenças de acordo com o grupo social do falante. Letra C. São as mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Letra D. Remete ao contexto que exige a adaptação da fala ao estilo dela. A melhor alternativa, né? Assinalar a alternativa que melhor define, a melhor definição para a variação histórica de uma língua. Vamos lá para a resposta, é a letra C. São as mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. A variação histórica é o tudo, a língua se transforma através do tempo, né? Se lembra do que eu falei do você? E nosso você de hoje, muito usado esse termo você, que veio lá do pronome de tratamento vossa mercê, e com o passar do tempo o povo foi transformando a língua e tornou-se o nosso você. Então, a melhor definição para a variação histórica é essa. São as mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Resposta, letra C. Questão de número 4. Os termos usados pelo médico da tirinha são comuns no grupo ao qual ele pertence. Pode-se afirmar que é um exemplo de... Vamos ver lá a fala do médico, os termos que ele usou na fala dele, na tirinha. Está aí no primeiro quadrinho. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Aí o rapaz lá teve um susto danado. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Então, porque ele não disse logo, né? Então, esses termos, esse linguajar, esse tipo de vocabulário que o médico usou, a gente pode afirmar que é um exemplo de quê? Variação social, letra A. Letra B, variação estilística. Letra C, variação geográfica. Ou letra D, variação histórica. Resposta é a letra A, é a variação social. Lembram que eu falei que é a variação social, que são termos ou palavras usadas por determinado grupo social, né, por determinadas profissões. O médico, né, ele tem os termos técnicos, os termos médicos que ele está acostumado a falar. Então, mas ele está acostumado a falar com outros médicos, né, com pessoas que estão inseridas naquele grupo profissional. E aí o paciente não entendeu nada quando ele falou do jeito que ele fala, né, com a linguagem técnica, a linguagem, os termos médicos. O rapaz teve um susto, era apenas um furúnculo que o rapaz tinha. Então, esses termos usados, né, por determinado grupo ao qual o indivíduo pertence, chama-se variação social. Vamos para a resposta da última questão, a questão de número 5. Quando estamos entre amigos ou em uma reunião familiar, temos mais liberdade na maneira de falar e utilizamos uma letra A, linguagem formal. Letra B, linguagem mais rebuscada. Letra C, linguagem nos padrões da norma culta. Letra D, linguagem coloquial. Quando estamos entre amigos, né, uma reunião de família, a gente está bem à vontade, com bastante liberdade, então a gente fala como, que linguagem nós utilizamos. Vamos ver a resposta, letra
A letra D, que é a linguagem coloquial ou linguagem informal. Né? Não é uma linguagem que você não vai se preocupar muito com o que você, com as palavras, você não vai falar aqueles termos mais rebuscados, não vai ter muita preocupação com a concordância, né? Do jeito de falar. Você vai falar bem à vontade, bem livre, do jeito que você fala com seus amigos, com sua família em casa, bem à vontade. Isso aí chamamos de linguagem coloquial, porque a situação que você está inserido, que você está participando daquele contexto, lhe permite falar mais livremente, ok? Então, estas foram as respostas das 5 questões da aula passada sobre variação linguística. Passaremos agora para os exercícios da aula de hoje. Estudamos hoje o discurso direto e indireto no gênero narrativo. Então, mais 5 questões para vocês tentarem responder e na próxima aula eu darei as respostas. Primeira questão. Questão 1. Os principais elementos do texto narrativo são... Eu quero saber quais são os principais elementos do texto narrativo. Logo no início da nossa aula eu falei sobre os principais elementos do texto narrativo. São eles: letra A, espaço, tempo, personagem, enredo e narrador. Letra B, espaço, tempo, personagem, narrador e leitor. Letra C, espaço, tempo, ouvinte, narrador e leitor. Letra D, espaço, personagem, narrador, enredo e ouvinte. Qual dessas 4 alternativas constituem os principais elementos do texto narrativo? Respondam. Vamos para a questão de número 2. O narrador é o responsável pela narração, ou seja, é quem conta a história. Existem vários tipos de narrador. O narrador personagem é um deles. Assinale a alternativa que corresponde às características desse tipo de narrador. Então, o que se pede aí são as características do narrador personagem. Letra A. Conhece intimamente os personagens e a totalidade do enredo, de forma pormenorizada. Letra B. Conta a história na primeira pessoa, do ponto de vista do personagem que é. Apenas conhece seus próprios pensamentos e as ações que se vão desenrolando, nas quais também participa. Letra C. Limita-se a contar a história sem se envolver nela. Utiliza a narração na terceira pessoa. Letra D. Embora tenha conhecimento das ações, não conhece o íntimo dos personagens, mantendo uma narrativa imparcial e objetiva. Respondam aí qual é a alternativa que corresponde às características desse tipo de narrador, o narrador personagem. Vamos para a questão de número 3. Uma das características desse discurso é a utilização de sinais de pontuação, empregados para designar a fala dos personagens. Estamos falando Qual é o tipo de discurso que nós estamos falando? Uma das características desse discurso é a utilização de sinais de pontuação. Qual é esse discurso? Letra A, discurso indireto. Letra B, discurso implícito. Letra C, discurso direto. Ou letra D, discurso indireto livre. Tentem se lembrar do que estudamos e respondam. Passamos agora à questão número 4. Questão 4. Observe este exemplo de discurso direto. A aluna perguntou: professor, é para copiar? Parece com que esse exemplo aí? Será que vocês perguntam muito ao professor ou à professora se é para copiar? Então, qual alternativa corresponde à forma correta de transposição para o discurso direto? Veja bem, dei um exemplo de discurso direto. A aluna perguntou, 2 pontos, travessão. Professor, é para copiar? O que é que você vai fazer agora? Vamos ver aí qual alternativa está toda essa narrativa
transposta para o discurso indireto. Letra A. A aluna perguntou se era para copiar. Letra B. Perguntou a aluna ao professor, é para copiar? Letra C. A aluna perguntou ao professor se era para copiar. Letra D. O professor pediu à aluna para copiar. Qual destas 4 alternativas é a forma correta de transposição para o discurso indireto deste exemplo de discurso direto? É a questão de número 4. Então vamos agora à última questão, a questão de número 5. Temos um texto aí. Impossível dar cabo daquela praga. Estirou os olhos pela campina, achou-se isolado, sozinho num mundo coberto de penas, de aves que iam comê-lo. Pensou na mulher e suspirou. Coitada de Sinhá Vitória. Novamente nos descampados, transportando o baú de folha. O narrador desse texto mistura-se de tal forma ao personagem que dá a impressão de que não há diferença entre eles. O personagem fala misturado à narração. Esse discurso é chamado, letra A, discurso indireto livre, B, discurso direto, C, discurso indireto, D, discurso implícito. Lembram-se? Nós estudamos qual é o tipo de discurso onde o personagem dá a impressão de que mistura-se com o narrador, né? E o narrador com o personagem. Não há diferença entre eles. Como é chamado esse discurso? Respondam a questão e na próxima aula eu darei as respostas. Muito bem, vamos ficando por aqui. Eu sou o professor Heraldo. Esta foi a aula de língua portuguesa para o 9º ano e a 4ª fase EJA. Espero que vocês tenham gostado. Estudem bastante e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.